As mudanças mais importantes do corpo feminino não começam quando você percebe. Elas começam antes, muito antes, enquanto a vida acontece, enquanto os anos passam, enquanto tudo parece normal. Algumas dessas mudanças podem começar até 8 anos antes da menopausa. 8 anos. E a maioria das mulheres nunca é avisada disso. A doutora Mary Claire Haver, uma das maiores especialistas em menopausa do mundo, chama a atenção para um fato que surpreende até muitos profissionais de saúde. Os primeiros sinais costumam aparecer muito antes do que a maioria imagina. Primeiro, pequenas mudanças, quase imperceptíveis. O cabelo parece diferente, as unhas enfraquecem, a pele muda, e para muitas mulheres, até os dentes parecem mais sensíveis. À primeira vista, parecem problemas separados. Mas e se não forem? E se todos esses sinais estiverem apontando para a mesma mudança acontecendo dentro do seu corpo? Foi exatamente essa pergunta que chamou a atenção dos pesquisadores. Porque esses sinais não estavam aparecendo em uma única mulher, nem em uma única cidade, nem em um único país. Os relatos vinham de todos os lugares e eram surpreendentemente parecidos. Primeiro o cabelo, depois as unhas, depois a pele, às vezes os dentes. A mesma sequência, de novo, e de novo, e de novo. No começo parecia coincidência, afinal, o envelhecimento afeta todo o corpo. Mas havia um detalhe estranho. Essas mudanças não apareciam isoladas, elas apareciam juntas, como se estivessem respondendo ao mesmo comando, ao mesmo mecanismo, à mesma história. E quando um padrão aparece milhares de vezes, ele deixa de ser coincidência e passa a ser uma pista que levou a uma descoberta surpreendente. Pele, cabelo, unhas e os tecidos que sustentam os dentes. À primeira vista, parecem não ter nada em comum, mas a ciência descobriu que todos eles respondem ao mesmo hormônio, o estrogênio. Sim, o mesmo hormônio que a maioria das mulheres associa apenas à menstruação, à fertilidade, à gravidez. Mas essa é apenas uma pequena parte da história. Hoje, sabemos que o estrogênio atua muito além do sistema reprodutivo. Receptores de estrogênio foram encontrados em diversos tecidos do corpo, na pele, nos folículos capilares, nas unhas e até nos tecidos que sustentam os dentes. Isso significa que, quando os níveis de estrogênio começam a oscilar ou começam a diminuir, todos esses sistemas podem responder ao mesmo tempo. O cabelo muda, a unha muda, a pele muda, os dentes mudam. De repente, aquilo que parecia uma coleção de problemas separados começa a fazer sentido. Mas quando os cientistas começaram a medir o impacto dessa mudança, encontraram números impressionantes. Nos primeiros anos após a menopausa, mulheres podem perder até 30% do colágeno da pele. 30%. Em apenas alguns anos. E isso ajuda a explicar por que tantas mulheres descrevem a mesma sensação. Meu rosto mudou de repente. Mas não foi de repente. O processo já estava acontecendo muito antes de ser percebido. E os efeitos dessa mudança vão muito além da aparência. O estrogênio participa diretamente da produção e da organização do colágeno. Por isso, quando seus níveis começam a cair, a pele não perde apenas brilho, ela perde estrutura. O colágeno representa cerca de 75% da pele seca e aproximadamente 30% de toda a proteína do corpo humano. É a proteína responsável por sustentação, resistência, elasticidade. Por isso, a perda de colágeno não afeta apenas a estética. Afeta a própria arquitetura dos tecidos.
Mas a pele não é o único lugar onde isso acontece. Cerca de 20% da massa óssea feminina pode ser perdida nos anos que cercam a menopausa. E essa perda não acontece apenas nos grandes ossos. Ela também afeta o osso alveolar, a estrutura que sustenta os dentes. Por isso, algumas mulheres começam a notar retração gengival, maior sensibilidade e até alterações na estabilidade dentária. O folículo do cabelo também responde ao ambiente hormonal. Quando o estrogênio diminui, a fase de crescimento dos fios tende a encurtar, e mais fios entram na fase de queda. Resultado: menos densidade, menos volume, mais afinamento. Mas existe um detalhe que torna essa história ainda mais interessante, porque o estrogênio não trabalha sozinho. Ele ajuda a coordenar o processo, ajuda a enviar sinais, ajuda a manter o sistema funcionando, mas ele não fornece a matéria-prima. E foi exatamente aí que os pesquisadores encontraram uma segunda peça desse quebra-cabeça. Justamente quando o corpo passa a precisar de mais proteína, muitas mulheres começam a consumir menos. 1 em cada 4 mulheres após a menopausa consome menos proteína do que o mínimo recomendado. E existe outro detalhe importante. Depois dos 40, o corpo passa a responder menos aos mesmos estímulos. Os cientistas chamam isso de resistência anabólica. Em outras palavras, o corpo precisa de mais proteína para produzir o mesmo resultado, não de menos. E isso afeta exatamente os tecidos que vimos ao longo deste vídeo: a pele, o cabelo, as unhas e os tecidos que sustentam os dentes. Todos eles dependem de sinais hormonais, e todos eles dependem de matéria-prima. Por isso, quando essas duas peças começam a mudar ao mesmo tempo, os sinais aparecem. Primeiro de forma quase imperceptível, depois cada vez mais visíveis. E talvez essa seja a principal mensagem deste vídeo. O cabelo, a pele, as unhas e os dentes talvez nunca tenham sido histórias diferentes. Talvez estivessem contando a mesma história desde o começo. E como a proteína é uma das áreas em que mais mulheres erram depois dos 40, eu preparei um material gratuito, o Guia da Proteína para a Mulher 40+. Nele você descobre quanto precisa consumir, como calcular sua meta diária e quais alimentos podem ajudar você a atingir esse objetivo. Ou, se quiser receber o guia gratuitamente, o link está na descrição. Se você gosta desse tipo de descoberta, inscreva-se, porque este é apenas um dos muitos mistérios da saúde feminina que a ciência está ajudando a explicar. E nos próximos vídeos, vamos continuar conectando pontos que, à primeira vista, parecem não ter relação.